A Guerra do Vietnã veria a realização do sonho vietnamita de um único país, unificado e independente, assumindo seu lugar no mundo, livre de opressão e governança externa. É o tipo de história que tem sido recontada ao longo da história, e se tivesse ocorrido em qualquer outro ponto da história, provavelmente teria sido em grande parte esquecida fora do pequeno país do Sudeste Asiático, como tantas guerras de independência são. Mas por causa de eventos em outros lugares do mundo, os campos de batalha do Vietnã se tornaram um dos mais importantes na Terra na época, pois foi aqui que duas superpotências ideológicas, o Ocidente Democrático e o Oriente Comunista, entrariam em conflito. Não podendo lutar diretamente um contra o outro, porque se destruiriam em um fogo nuclear, eles lutaram através do povo vietnamita. Esta é a história da Guerra do Vietnã. Dizem que a guerra nunca termina, ela nunca muda. Mas neste canal, sabemos que cada conflito tem seu próprio conjunto único de circunstâncias desafiadoras, que molda o mundo ao seu redor, e isso inclui o impacto na economia. A guerra pode ser um grande negócio até que não seja. Financeiramente, as coisas estão difíceis agora. Parece que todos nós estamos procurando maneiras de lidar com o aumento do custo de vida e lidar com os níveis de inflação em uma alta de 40 anos. O patrocinador de hoje, Masterworks, propõe uma solução para a inflação: investir no futuro aprendendo com profissionais. Ao longo da história, as pessoas lutaram para preservar e proteger grandes obras de arte durante tempos de crise e guerra. Trata-se de preservar o patrimônio cultural, mas isso tem o efeito colateral de tornar essas obras de arte itens seguros para investir em tempos de incerteza. De acordo com o índice MW All Art, os preços da arte valorizaram em média 17,5% entre 1973 e 1981, quando a inflação estava tão alta quanto está agora. Com o patrocinador de hoje, Masterworks, você pode investir em arte de primeira linha de artistas lendários, como Picasso e Banksy, sem ter que gastar os milhões que a maioria de nós não tem. Inicialmente, a Masterworks adquire as pinturas com seu próprio capital e qualifica ofertas com a SEC. Então você investe na arte e a Masterworks mantém as pinturas até que elas tenham valorizado o suficiente. Finalmente, elas são vendidas, permitindo que os retornos líquidos sejam entregues a você, o investidor. Quase 600 mil pessoas já se inscreveram na Masterworks até agora, e com a inflação ainda alta, a lista de investidores está crescendo, e você poderia fazer parte dela. Você terá acesso prioritário com o link na descrição. Você não precisa ser milionário para poder investir em arte de forma segura e dentro de suas possibilidades. Obrigado, Masterworks, por patrocinar o episódio de hoje. Bem-vindo às Guerras dos Mundos. No século XVII, missionários católicos de França e Portugal chegaram ao Sudeste Asiático, com a meta de difundir o catolicismo na região. Naquela época, a região estava fortemente dividida entre governantes locais, que frequentemente lutavam entre si, e assim, os franceses enviaram tropas para proteger os missionários. Ao longo dos próximos 200 anos, os franceses se envolveriam cada vez mais nos assuntos da área, fornecendo soldados para ajudar nas guerras locais e conseguir o que queriam. Senhores mais dispostos a colaborar com os franceses contra os que não estavam. Com o tempo, eles ganharam cada vez mais território na região, seja através de engano, negociação ou, na maioria das vezes, guerra. Isso culminou em 1887, com a criação de uma federação de possessões coloniais francesas, conhecida como Indochina Francesa. O governo colonial francês explorou seus súditos, impondo impostos exorbitantes sobre eles para bens essenciais como sal e ópio. No final do século XIX, a Indochina Francesa expandiu-se com territórios cedidos pelo Siam em 1893 e 1907, embora alguns fossem devolvidos na metade da década de 1930. No entanto, a oposição aos franceses na região nunca foi eliminada pelo governo colonial, resultando na formação de vários movimentos com o objetivo de removê-los e criar uma nova nação independente.
Um desses movimentos foi o Vietnam Quech Zen, ou simplesmente Viet Quech. Originário da cidade de Hanoi, em 1927, o Viet Quech iniciou uma campanha de assassinato de oficiais franceses, resultando em uma repressão brutal de seus membros, que viu quase um terço deles sendo presos pelas forças de segurança francesas. Isso não parou sua campanha, no entanto, e em 10 de fevereiro de 1930, eles organizaram uma revolta do exército vietnamita, nos quartéis de Dien Bien, que acabou falhando. Os franceses puniram brutalmente os membros e apoiadores do Viet Quech, condenando muitos deles à morte. O Viet Quech lentamente perdeu sua influência depois disso, mas outro movimento nacionalista já estava ganhando apoio e afetaria dramaticamente a paisagem política da região nos próximos 30 anos. Em 1917, a Rússia imperial foi abalada pela Revolução, resultando na derrubada do czar e na criação da primeira superpotência comunista do mundo, a União Soviética. Muitos na União Soviética queriam espalhar seus ideais comunistas além de suas próprias fronteiras e instigar uma nova ordem mundial que abraçasse a ideologia comunista. E para alcançar isso, o líder soviético Vladimir Lenin criou a Comintern, uma organização internacional destinada a planejar e apoiar mais revoluções em todo o mundo. Em 1923, um novo membro chegou a Moscou para receber treinamento ideológico e prático na instigação de uma revolução comunista. Seu nome era Ho Chi Minh. A vida precoce de Ho Chi Minh é vaga em alguns lugares, seja por falta de registros adequados entre a população local da Indochina e às vezes porque ele daria informações contraditórias sobre sua vida mais tarde. Nasceu em 19 de maio de 1890, filho de um magistrado demitido por abuso de poder. Em 1911, Ho Chi Minh encontrou emprego em um navio francês sob o pseudônimo Van Bar, para disfarçar seu envolvimento em protestos contra a escravidão, e trabalhou em uma variedade de navios, viajando pelo mundo, visitando entre outros França, Reino Unido e EUA. Em 1919, ele retornou à França, momento em que estava se tornando cada vez mais politizado. Ele conheceu um grupo de outros indochineses que viviam em Paris, que além de defenderem a independência de sua pátria, haviam se encantado com os ideais do comunismo. Sendo principalmente um povo rural e tendo sido oprimido pelos franceses imperialistas por tanto tempo, o sonho do comunismo, no qual o poder era distribuído entre o povo e não entre a elite, encontrou fruição entre muitos dos povos indígenas do Sudeste Asiático, algo que alarmaria as potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos nos anos vindouros. Enquanto estava em Paris, Ho Chi Minh fez campanha para que seu povo tivesse voz durante a Primeira Guerra Mundial e apelou aos líderes mundiais para pressionar a França a conceder independência à Indochina. O fato de que 100 mil homens da Indochina lutaram pelos franceses nas trincheiras da frente ocidental lhes rendeu algum apoio, mas ambos os esforços se mostrariam infrutíferos, embora elevassem seu perfil em casa como um homem liderando o chamado pela liberdade. A falta de apoio do Ocidente democrático apenas aproximou Ho Chi Minh e seus compatriotas de Moscou e do comunismo, e isso, por sua vez, o levou a desempenhar um papel ativo na promoção do comunismo dentro da própria França. Na verdade, ele foi um dos membros fundadores do Partido Comunista Francês. Em 1923, ele começou a se dirigir para o leste, se passando por um comerciante chinês para chegar a Moscou e participar da Comintern. Depois disso, ele foi para a China e começou a ensinar aos indochineses, que viviam lá, o caminho comunista, e eventualmente se tornaria o principal agente da Comintern no Sudeste Asiático. Em 18 de outubro de 1926, o Ho Chi Minh, de 36 anos, se casou com uma chinesa de 21 anos, chamada Zheng Swimming, apesar dos protestos de seus camaradas, que ele simplesmente ignorou. Na década seguinte, Ho Chi Minh viajaria de ponta a ponta pela Europa e Ásia a serviço do comunismo mundial, encontrando membros de grupos comunistas tão distantes quanto França, Bélgica, Itália, Índia, China e Tailândia. Em sua terra natal, os franceses ainda reprimiam duramente os suspeitos de revolução, tornando os partidos comunistas na França e na Indochina ilegais em 1939. Mas os franceses logo se tornaram mais preocupados com a crescente ameaça do Japão e o medo de que os comunistas na China pudessem vencer a guerra civil que lá acontecia.
A própria França foi mergulhada na guerra com a Alemanha em setembro de 1939 e dentro de um ano cairia por terra. Blitzkrieg alemão. O Império da França estava agora sob o controle dos franceses de Vichy, que tinham poder militar limitado. E então, com pouca oposição, os japoneses marcharam para a Indochina em 22 de setembro de 1940. O objetivo japonês era bloquear o fornecimento de suprimentos para a China, com quem estavam em guerra desde 1937. Para o povo vietnamita, a ocupação japonesa foi tão brutal, se não mais, quanto o domínio francês havia sido. E Ho Chi Minh e seus seguidores sabiam que o caos da guerra era o momento ideal para contra-atacar os invasores de sua pátria. Ele, portanto, reorganizou um grupo nacionalista anteriormente desmoronado no Viet Minh, que tinha o objetivo de repelir os japoneses e seus novos fantoches franceses e libertar a Indochina para se tornar uma nação comunista independente. O movimento tinha apoio popular, com cerca de 500 mil de adesões até o final de 1944, devido à sua ênfase na independência do Vietnã. Os franceses de Vichy, com agenda comunista, foram forçados a sair do país, levando a aliança de grupos nacionalistas não comunistas sob o Viet Minh. Inicialmente, eles usavam armas contrabandeadas da China ou dos franceses e japoneses, mas após os Esuaiwara entrarem na guerra em 7 de setembro de 1941, o Viet Minh passou a ser financiado e equipado pelos Estados Unidos. O Viet Minh provou ser um inimigo mortal para os japoneses, explorando totalmente seu conhecimento de seu próprio país. Ho Chi Minh estabeleceu sua base no norte, perto da fronteira chinesa, para frequentes encontros com aliados comunistas chineses. Durante uma dessas reuniões, Ho Chi Minh foi capturado pelo Kuomintang chinês, inimigos dos comunistas chineses em sua guerra civil suspensa, e mantido prisioneiro por 2 anos, período em que foi autorizado a retornar ao seu país de origem e continuar liderando a luta contra os japoneses. Em 1945, os japoneses estavam em plena retirada em toda a Ásia e no Pacífico. Em 9 de março de 1945, dispensaram os fantoches franceses e dividiram a Indochina francesa em partes, cada uma com seu governo, todos aliados ao Japão. Isso fez com que Laos e Camboja declarassem independência, mas os franceses recentemente libertados deixaram claro que planejavam retomar o controle de seus territórios perdidos no futuro. Isso também foi um aviso para o Viet Minh. Antes da rendição japonesa, novos oficiais franceses foram paraquedistas na Indochina por aviões americanos. Uma tarefa extremamente perigosa, já que eram caçados tanto pelos japoneses quanto pelo Viet Minh. O Viet Minh lutou uma dura campanha de 4 anos contra os japoneses e franceses de Vichy, sem intenção de permitir que os franceses retomassem o controle. Em 15 de agosto de 1945, os japoneses na Indochina finalmente se renderam, e o Viet Minh não perdeu tempo em tentar garantir o país para si mesmos, antes dos franceses se reafirmarem completamente. Tanto no norte quanto no sul, as forças comunistas sob Ho Chi Minh apreenderam cidades e vilas, e em 2 de setembro de 1945, ele declarou que o Vietnã era agora uma nação independente. Em seu discurso, ele citou a Declaração de Independência Americana, afirmando: "Todos os homens são criados iguais. Eles são dotados pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis. Entre estes estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade." Esta declaração imortal foi feita na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1776. Em um sentido mais amplo, isso significa que todos os povos na Terra são iguais desde o nascimento. Todos os povos têm o direito de viver e de serem felizes e livres. Ele também citou um sentimento semelhante da Revolução Francesa, talvez esperando garantir simpatias das pessoas que os oprimiram por tanto tempo, e que eles mesmos foram oprimidos sob a ocupação nazista. O problema para Ho Chi Minh era que o Vietnã ainda mantinha milhares de tropas japonesas que agora precisavam ser repatriadas para seu próprio país. Na Conferência de Potsdam, os aliados dividiram o Vietnã ao longo do paralelo 16 com a China, assumindo a responsabilidade por reunir os japoneses ao norte do paralelo e os aliados assumindo a responsabilidade pelo sul. Infelizmente para Ho Chi Minh, as forças britânicas que chegaram ao sul do Vietnã trouxeram consigo tropas francesas, que imediatamente começaram a lutar contra os comunistas ao sul do paralelo 16. Conseguindo manter a capital do norte, Hanoi, Ho Chi Minh começou a garantir sua posição, eliminando rivais, muitos dos quais haviam lutado com o Viet Minh durante a guerra.
Agora, com controle total, ele sabia que tinha que tentar negociar com os franceses ou enfrentar uma guerra total. A guerra com o Viet Minh também não interessava à França, que estava em negociações com os chineses, que exigiam que os franceses se retirassem de suas posições nos portos chineses em troca da saída das tropas chinesas do norte da Indochina. Em 6 de março de 1946, Ho Chi Minh e os franceses acordaram, mas nenhum dos lados ficou totalmente satisfeito. Em vez de alcançar a verdadeira independência vietnamita, Ho Chi Minh concordou que seu governo fosse identificado como um Estado livre dentro da Federação Indochinesa da União Francesa. Os franceses tiveram que aceitar duas disposições. Primeiramente, eles prometeram não estacionar mais de 15 mil tropas ao norte do Paralelo 16. Em segundo lugar, um referendo deveria ser realizado sobre a questão da reunificação dos governos vietnamitas da Indochina. Foi em relação a essa última disposição que as relações entre os franceses e o governo de Ho Chi Minh deterioraram. Esforços repetidos para concordar sobre como o referendo seria realizado falharam em chegar a um consenso, e em novembro de 1946, ambos os lados se armaram para a guerra. A Guerra Aberta estourou em 16 de dezembro de 1946, após as tensões chegarem ao limite. Os primeiros tiros do que a história lembra como a Primeira Guerra da Indochina ocorreram depois que os soldados do Viet Minh e os franceses entraram em uma discussão na cidade portuária de Haiphong sobre o imposto de importação. A marinha francesa respondeu bombardeando a seção vietnamita da cidade, matando 6.000 pessoas em uma única tarde. O Viet Minh abandonou a cidade por um tempo, mas não tinha intenção de desistir de sua reivindicação, e uma força de 30.000 homens sob o comando do general Giap lançou um contra-ataque. Mas, apesar de terem superioridade numérica, os franceses opostos tinham uma vantagem tecnológica e conseguiram repelir as forças vietnamitas. Algumas semanas depois, o Viet Minh foi forçado a recuar das cidades que detinha, incluindo Hanoi, e começou outra guerra de guerrilha nas densas selvas do interior. Um fato curioso sobre este período é que o número de Viet Minh agora incluía ex-membros do exército japonês que não desejavam retornar ao Japão, porque sentiam vergonha de ter perdido a guerra, ou temiam perseguição e até mesmo morte por crimes de guerra. Os franceses adotaram rapidamente uma política de criar fortificações robustas em cidades e vilas, visando atrair o Viet Minh para ataques onde poderiam ser aniquilados. O Viet Minh, por outro lado, percebeu isso e limitou seu ataque às linhas de suprimento, levando a essas posições, efetivamente sitiando os franceses. O resultado foi que, enquanto permitia aos franceses manter o controle de áreas-chave, a guerra se tornou uma longa e arrastada luta sem fim aparente à vista. Grande parte do resto do mundo prestou pouca atenção à guerra na Indochina a princípio, mas isso logo começou a mudar à medida que eventos em outros lugares fizeram os EUA, particularmente, reavaliar sua visão da situação. A ruptura das relações entre Washington e Moscou no início da Guerra Fria fez com que os formuladores de políticas americanos se preocupassem com o que uma derrota francesa na Indochina poderia fazer em relação ao mapa geopolítico da Ásia. Se o Vietnã se tornasse uma nação comunista independente, então outros na região poderiam seguir em um efeito dominó. Essa preocupação só foi reforçada quando a Guerra Civil Chinesa foi retomada e resultou em uma vitória comunista, o que significa que o Vietnã agora tinha um aliado comunista incontestável, poderoso apoiador em sua fronteira norte. A China comunista, por sua vez, interveio no esforço da Coreia do Norte para derrotar a Coreia do Sul e seus aliados dos ISECT-IWA na Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, um conflito que acabou em impasse. Enquanto isso, Washington assistia nervosamente enquanto os franceses falhavam em derrotar o Vietnã. A economia pós-guerra da França estava focada na reconstrução após a ocupação nazista, e, portanto, os Estados Unidos começaram a financiar o esforço de guerra da França contra as forças de Ho Chi Minh. Em um determinado momento, os Silhouette estavam financiando mais de 80% do esforço de guerra. Mas o povo da França estava cansado de guerra, e protestos contra a continuação ocorreram em cidades francesas em 1954. No dia 13 de março do mesmo ano, a guerra estava à beira de seu clímax, quando paraquedistas franceses desembarcaram perto da vila de Dien Bien Phu e estabeleceram uma série de posições fortificadas. A operação visava cortar os suprimentos do Vietnã. Do vizinho Laos, e os paraquedistas seriam abastecidos pelo ar.
os franceses comprometeram mais de 20.000 homens e 400 aeronaves de transporte e combate para a operação, mas enfrentaram uma força vietnamita de 49.500 naquela região. Os franceses estabeleceram suas posições fortificadas e foram imediatamente sitiados pelos vietnamitas, que usaram armas antiaéreas com grande eficácia para abater as aeronaves de reabastecimento. O próprio campo de batalha dependia fortemente da guerra de trincheiras, como a vista na Primeira Guerra Mundial, já que ambos os lados tinham uma abundância de peças de artilharia. Com seus suprimentos diminuindo em meio aos tenazes ataques vietnamitas, as linhas francesas começaram a recuar ainda mais, até que, após quase 2 meses de combate constante, a guarnição francesa foi dominada. Quase 3.000 soldados franceses foram mortos e quase 12.000 foram levados para campos de prisioneiros de guerra. Foi um golpe devastador. E o primeiro-ministro francês renunciou imediatamente depois e seu substituto defendeu a retirada das tropas francesas. No entanto, eles não podiam simplesmente deixar o país para as forças de Ho Chi Minh massacrarem os restantes aliados franceses vietnamitas. Assim, nos Acordos de Genebra de 1954, que encerraram os combates, a França concordou em retirar suas forças de todas as colônias na Indochina francesa, concedendo verdadeira independência ao Laos e ao Camboja, enquanto estipulava que o Vietnã seria raramente dividido no paralelo 17. O controle do norte seria dado ao Vietnã como a República Democrática do Vietnã sob Ho Chi Minh, enquanto o sul se tornaria o Estado do Vietnã sob o imperador Bao Dai. Elementos comunistas no sul também teriam que se mudar para o norte, enquanto um grande número de pessoas no norte se mudou para o sul como resultado de uma operação da CIA. Ambos os lados concordaram que eleições seriam realizadas sobre a reunificação em algum momento no futuro. Não foi a vitória total que Ho Chi Minh sonhava, mas pelo menos metade de seu país agora estava livre. Ho Chi Minh agora se concentrou em construir seu novo país no norte, após os Acordos de Genebra, e embora nunca tenha desistido do sonho de reunificação, ele incentivou seu povo a ter paciência. Ele imediatamente iniciou uma campanha diplomática para garantir a ajuda vital da União Soviética e de seu antigo aliado, a China. Para auxiliar o país devastado pela guerra e à beira da fome, a União Soviética ofereceu ajuda para construir a infraestrutura e as forças armadas do Vietnã do Norte. Embora o país já possuísse soldados experientes, os soviéticos ajudaram a estabelecer a força aérea e a marinha. Os chineses, talvez buscando manter sua influência sobre Ho Chi Minh, propuseram fortalecer seu exército para competir ou até superar a oferta soviética. No sul, mesmo antes dos franceses começarem a se retirar, os Estados Unidos começaram a lidar diretamente com o governo do Vietnã do Sul, incluindo a adesão do Vietnã do Sul à Organização do Tratado do Sudeste Asiático, patrocinada pelos EUA, uma aliança militar semelhante à OTAN na Europa, com o objetivo de impedir a propagação do comunismo. Assim como no norte, o sul recorreu ao seu próprio aliado da Guerra Fria para obter ajuda financeira e militar, o que, embora tenha ajudado a reconstruir o país, apenas alienou ainda mais os dois lados do paralelo 17 e tornou as chances de uma eleição de reunificação ainda mais difíceis. Isso agradou aos Bel, porque eles acreditavam firmemente que, se as eleições fossem realizadas, então Ho Chi Minh venceria, porque não apenas no norte e sul do Vietnã, mas em todo o mundo, ele era visto como o homem que libertou seu povo da opressão francesa. Uma vitória eleitoral daria a Ho Chi Minh uma reivindicação legítima a todo o Vietnã, e como tal, os EUA perderiam o país para o comunismo, algo que era tanto praticamente quanto militarmente impensável para os americanos. Em 1955, foi realizado um referendo no sul do Vietnã para determinar seu futuro governo, que foi vencido por Ngo Dinh Diem, derrotando Bao Dai, que abdicou deixando o sul do Vietnã se tornar uma república. Isso agradou aos EUA, que viam Diem como alguém para trabalhar que instalaria um modo de vida democrático no sul. No entanto, para aqueles que acreditavam que o Vietnã seria reunificado, Diem era uma chegada indesejada, pois mesmo antes do referendo ser realizado, ele declarou publicamente que não aceitaria a ideia de um referendo, citando que acreditava que nunca poderiam ser realizadas eleições livres no norte comunista. Mas Diem também era tão culpado por limitar as liberdades democráticas de seu povo.
Na verdade, o referendo que o levou ao poder foi ele mesmo manipulado. Em Saigon, por exemplo, ele alegou ter mais de 600 mil votos, quando havia apenas 450 mil eleitores registrados na cidade. Quanto à implementação da democracia ocidental, ele usou a polícia e o exército para reprimir rivais políticos remanescentes do Viet Minh e grupos religiosos que não se inscreviam em seu catolicismo, como os monges budistas, muitos dos quais recorreriam à autoimolação em protesto. Sem eleições à vista, os milhares de combatentes do Viet Minh que se mudaram para o norte logo se tornaram inquietos, agitados e até saudosos de casa. Eles começaram a exigir que o governo de Ho Chi Minh patrocinasse uma insurgência, mas Ho Chi Minh hesitava em se envolver em mais uma guerra, tão logo após o Vietnã do Norte ganhar independência. No entanto, ele enfrentou forte oposição dentro de seu próprio partido, até janeiro de 1959, quando o Partido Comunista do Vietnã do Norte decidiu começar a apoiar a Revolução Comunista no Sul, com mais de 4.500 Viet Minh, nascidos no Sul, que estavam no Norte retornando à sua terra natal para iniciar a campanha. Para abastecê-los, uma série de trilhas foram cortadas através do campo cambojano e laosiano, para permitir que eles contornassem as defesas do Paralelo 17, que era oficialmente uma zona desmilitarizada, ou DMZ. Essas trilhas eventualmente se tornariam conhecidas como a Trilha Ho Chi Minh, e além de estradas, contariam com postos de comando, postos de suprimentos, hospitais de campo e centros de educação. O sul do Vietnã já estava descendo para um estado de caos, à medida que o ressentimento do governo da DMZ e suas subsequentes repressões aumentavam em ferocidade, e isso proporcionava um terreno fértil para o recrutamento de novos nacionalistas pró-comunistas pelos revolucionários vindos do norte. A violência foi rápida em se instalar, e ao longo de um único ano, houve 1.400 assassinatos. A Revolução no Sul iniciou-se devido à ação agressiva dos funcionários governamentais locais. Mesmo sem influência do norte, revoltas comunistas e nacionalistas estavam eclodindo espontaneamente em operação contra o governo DMZ, deixando o Vietnã do Sul em um estado de fato de guerra civil. Em 20 de janeiro de 1961, John F. Kennedy tornou-se o 31, o presidente dos Estados Unidos, e jurou adotar uma postura firme contra a propagação do comunismo. Quase imediatamente, Kennedy se viu lançado em um dos períodos mais tensos da Guerra Fria, com a União Soviética retomando os testes nucleares atmosféricos antes de fechar Berlim Oriental e construir o Muro de Berlim. Por sua parte, Kennedy autorizou a catastrófica invasão da Baía dos Porcos na tentativa de derrubar Fidel Castro em Cuba e aumentar a postura defensiva dos EUA com novos programas de reequipamento militar. Enquanto esses eventos tomavam a luz pública, Kennedy e sua equipe estavam cada vez mais preocupados com a agitação e a insurgência comunista no Vietnã do Sul. Em maio de 1961, Kennedy enviou seu vice-presidente, Lyndon B. Johnson foi ao Vietnã para a reunião com Diem, prometendo mais apoio para transformar o Exército da República do Vietnã, a RVN, em uma força de combate mais confiável, incluindo as forças militares dos ILWA. Isso incluiu um número crescente de conselheiros americanos para treinar o ARVN em táticas americanas para completar o NLF, que foram referidos pelo Sul e pelos Taiwan como o Viet Cong, ou simplesmente VC. No decorrer do ano, os ICEPUNIWA iniciaram o Programa de Aldeias Estratégicas, com o objetivo de limitar a capacidade de recrutamento do Viet Cong entre os camponeses, movendo-os de suas terras ancestrais para aldeias protegidas. Lá, além de segurança, os camponeses recebiam apoio e educação governamental. Foi um fracasso e alienou um grande número de pessoas, enquanto grande parte da ajuda destinada ao programa foi desviada por autoridades sul-vietnamitas corruptas. Kennedy também autorizou a Operação Ranch Hand, que envolveu a pulverização de desfolhantes e pesticidas sobre a selva para matar a densa vegetação na tentativa de privar o Viet Cong de cobertura e alimento. A Operação Ranch Hand não seria suspensa até 1970. A Operação Ranch Hand só foi suspensa em 1970.
Com a crescente influência das forças americanas nas operações do ARVN, foram realizadas ações mais agressivas contra o Viet Cong, levando a batalhas brutais com o uso intensivo de helicópteros pilotados por americanos. Os sul-vietnamitas realizaram operações de busca e destruição em uma área específica, com base em relatórios de inteligência sobre a atividade do Viet Cong. Helicópteros transportariam tropas sul-vietnamitas à frente de uma unidade inimiga, enquanto unidades blindadas os flanqueariam, forçando-os a parar e lutar. Se o Viet Cong conseguisse escapar, então os helicópteros poderiam voar com as tropas sul-vietnamitas à frente deles e emboscá-los novamente. No início, os pilotos do exército dos Yugoslav levavam seus aliados sul-vietnamitas para a batalha a bordo do helicóptero Piasecki CH-20 e um C de aparência um tanto desajeitada. Mas um número crescente de novos, menores e mais rápidos Bell UH-1s começou a chegar, que mais tarde se tornaria um dos símbolos duradouros da própria guerra. Ficaram conhecidos como Hueis, após serem inicialmente designados HU-1. Apesar da designação ter sido alterada, o nome permaneceu. O Huey se mostrou adaptável, realizando desde transporte básico de tropas até evacuação de baixas, e evoluiu para um helicóptero armado com foguetes, armas e lançadores de granadas. Ele até serviria como base para o helicóptero de ataque dedicado H-1 Huey Cobra, o precursor do atual AH-64 Apache. As primeiras ações de busca e destruição foram eficazes, prejudicando o Viet Cong e elevando o moral dos vietnamitas do sul. A liderança do Viet Cong percebeu que precisava alterar sua tática para combater os helicópteros, mudando o foco para destruir o Viet Cong ao invés de apenas tentar. Eles emboscariam os helicópteros no pouso, onde as tropas vietnamitas do sul, agrupadas e ao ar livre, seriam alvos mais fáceis para fugir das zonas de desembarque. Essas novas táticas resultaram em uma reviravolta para os vietnamitas do sul. Na Batalha de Ap Bac, em 2 de janeiro de 1963, os vietnamitas do sul perderam 5 helicópteros e tiveram mais 8 danificados, além de 83 soldados mortos, quando foram emboscados. O moral no sul diminuiu novamente, e como antes, o Viet Cong não pôde reagir. O Viet Cong venceu os sul-vietnamitas, que não puderam reagir devido à corrupção do governo de Dinh. Embora acreditasse na importância da missão dos EOI no Vietnã do Sul, Kennedy expressou silenciosamente suas preocupações sobre suas chances de sucesso final. Ele teria dito em 1963, "Não temos a menor chance de permanecer no Vietnã. Essas pessoas nos odeiam." Mas ele estava preso por uma eleição iminente, que ele sabia que perderia se retirasse o apoio dos Eisenhower, parecendo fraco para seus inimigos políticos. Ele planejou, mas falhou em uma missão para derrotar os vietnamitas do sul. Houve diminuição moderada de conselheiros americanos no Vietnã pelos EUA, concluída após a eleição de 1965. Dinh precisava sair, mas se recusou a renunciar sob pressão dos Dulemaima. Em outubro de 1963, os EUA descobriram um golpe militar contra eles, liderado pelo general Van Minh. Kennedy apoiou o golpe e, em 1º de novembro de 1963, os soldados de Minh prenderam e assassinaram Dinh e seu irmão, fato inédito para Kennedy. Dinh foi então enviado para o Sequiro para um julgamento, e Kennedy ficou horrorizado com isso. 3 semanas depois, o próprio Kennedy foi assassinado no Texas, e Lyndon Johnson assumiu a presidência. Apesar de suas próprias reservas pessoais, uma das primeiras coisas que o presidente Johnson fez em relação ao Vietnã foi reverter a decisão de Kennedy de começar a retirar os conselheiros dos EQIU do país, que naquela época somavam cerca de 15 mil tropas. Após o golpe contra Dinh, uma junta militar foi estabelecida em Saigon sob o comando do general Van Minh, mas dentro de 3 meses, ele mesmo foi derrubado em outro golpe, liderado por Nguyen Can, outro oficial do ARVN. Can viu várias figuras importantes no governo do general Minh serem assassinadas, e logo Saigon foi abalada por tumultos, violência e mais protestos budistas. A instabilidade em Saigon preocupava Johnson, mas com as eleições de 1964 se aproximando, ele também não podia parecer fraco na política externa, e por isso teve que manter o esforço contra o Viet Cong e seus apoiadores no norte. Sua chance de demonstrar sua determinação contra os comunistas no Sudeste Asiático veio em agosto de 1964. Em 2 de agosto, o destroyer da Marinha dos EQA USS Maddox estava realizando uma patrulha de inteligência de sinais no Golfo de Tonkin, ao largo do Vietnã do Norte,
interceptando transmissões de rádio militares após uma incursão de comandos sul-vietnamitas em uma instalação de radar baseada na ilha Hon Mai. 3 lanchas torpedeiras P-4 do Vietnã do Norte se aproximaram do Maddox, que respondeu disparando tiros de advertência. As lanchas do Vietnã do Norte responderam com torpedos e tiros de metralhadora, levando o Maddox a disparar diretamente contra elas. Quando as lanchas foram percebidas, um quarteto de F-8 Crusaders foi lançado do USS Ticonderoga. Com o início do tiroteio, receberam ordens para atacar as lanchas torpedeiras. Na troca de tiros, um Crusader foi danificado, assim como todos. Lanchas torpedeiras norte-vietnamitas com 4 tripulantes mortos. O próprio Maddox só recebeu um único acerto de uma bala de metralhadora. Em 4 de agosto, o Maddox, acompanhado por um segundo destroyer, realizou outra patrulha na costa norte-vietnamita para demonstrar que o ataque anterior não intimidaria a marinha dos Stewards. Os navios detectaram lanchas de torpedo no radar, dispararam e afirmaram tê-las afundado. No entanto, agora, é amplamente aceito que nenhum ataque realmente ocorreu. A marinha dos Iwa foi então enviada para a costa norte-vietnamita. A marinha dos Siwa havia sido atacada 2 vezes e Johnson teve que responder com força. Em 10 de agosto mesmo, enquanto os detalhes do que havia acontecido em ambos os incidentes ainda estavam sendo disseminados, o Congresso dos April aprovou a resolução do Golfo de Tonkin, autorizando Johnson a tomar ações militares contra o Vietnã do Norte e o Vietcong. Johnson agiu rápido na marinha dos Sacos, enviando mais tropas para o Vietnã do Sul, chegando a 23 mil até o fim do ano, sob a liderança do general William Westmoreland. Aeronaves de combate extras, incluindo bombardeiros B-57 Canberra, foram implantadas na base aérea de Ben Hoa. Em 1º de novembro, esses bombardeiros se tornaram o alvo de um ataque de morteiro do Vietcong, que resultou na destruição de 5 deles e danos a outros 13 com a morte de 4 aviadores. 2 dias depois, em 3 de novembro, Johnson obteve uma vitória esmagadora na eleição de 1964, enquanto as pesquisas mostravam que cerca de metade da população apoiava sua ação militar no Vietnã. À medida que o apoio americano ao Sul aumentava, foram feitos planos para uma campanha aérea sustentada contra o Norte. A campanha aérea foi projetada para demonstrar que os Estados Unidos tinham controle total do ar e podiam atacar em qualquer lugar a qualquer momento. Esperava-se, ao demonstrar isso, que o povo vietnamita do Norte primeiro perdesse a fé no governo de Ho Chi Minh e, em segundo lugar, perdesse a vontade de continuar a guerra. Também visava melhorar o moral no Sul e desencorajar o apoio ao Vietcong em ambos os lados da DMZ. Ataques aéreos também foram ordenados contra o trem Ho Chi Minh, em Laos, e seus pontos finais no Vietnã do Sul, mas não no Camboja, que era oficialmente neutro. As lideranças da Força Aérea e Marinha dos Equaiwa tinham uma situação militar clara, plano para enfrentar o Norte. No entanto, descobriram que a Casa Branca queria mantê-los bem controlados. Cada alvo tinha que ser especificamente autorizado pela Casa Branca antes que pudesse ser atacado, e os pilotos foram forçados a operar sob regras de engajamento extremamente rigorosas. O raciocínio da Casa Branca para essas restrições era que eles estavam extremamente cientes de milhares de conselheiros chineses e soviéticos treinando os norte-vietnamitas a operar seus equipamentos para usar contra os americanos. Isso incluiu caças MiG e os letais novos sistemas de mísseis SAMS. Johnson e sua equipe temiam que, se esses conselheiros soviéticos fossem mortos por bombas americanas, isso ampliaria a guerra com o envolvimento direto soviético e talvez até levasse a um confronto global. Isso proibia pilotos dos Wariwe de atacar bases MiG ou locais dos SAMs. Quanto aos alvos selecionados, eles eram frequentemente de valor questionável, e alvos em Hanoi e ao redor da cidade portuária de Haiphong eram estritamente proibidos. De acordo com o historiador da Força Aérea dos Issaparaiwa, Earl Tilford, citação, o direcionamento tinha pouca semelhança com a realidade, pois a sequência de ataques era descoordenada, e as táticas eram aprovadas aleatoriamente, até mesmo de forma ilógica. A Operação Rolling Thunder foi oficialmente autorizada em 24 de fevereiro de 1965, com o primeiro ataque ocorrendo em 2 de março, quando 100 aviões da Força Aérea dos Iwa e do Vietnã atacaram uma base de munições em Zombang. Com as bases MiG intactas, a Força Aérea norte-vietnamita podia atacar as formações americanas livremente.
A Força Aérea Norte-Vietnamita estava principalmente equipada com o primitivo MiG-17 fresco, construído pelos soviéticos e armado com canhões, mas também estava recebendo um número crescente do mais avançado MiG-20 e um Fishbed, que podia carregar 2 mísseis ar-ar de curto alcance. Em contraste, os EUA podiam mobilizar o extremamente avançado F-4 Phantom II, que serviu com ambos. E podia carregar 8 mísseis ar-ar, 4 dos quais podiam ser disparados a alvos além do alcance da visão do próprio piloto, sendo guiados pelo seu sofisticado radar a bordo. Teoricamente, o F-4 deveria exterminar os MiGs. No entanto, as regras de engajamento da Casa Branca exigiam que os pilotos do Zeckershot identificassem visualmente qualquer aeronave que pretendessem atacar, o que anulava completamente a vantagem desses mísseis de longo alcance, caso a aeronave fosse chinesa, soviética ou civil. Em curtas distâncias, batalhas aéreas eclodiam entre aviões americanos e MiGs. No entanto, o F-4, por ser mais pesado e menos ágil, estava em desvantagem frente aos MiGs menores. Ainda mais problemático, os pilotos dos MS-EUA tinham feito pouco treinamento em táticas de combate aéreo, focando em vez disso no uso de seus mísseis, mas os próprios mísseis nem sempre eram confiáveis. Os norte-vietnamitas frequentemente usavam suas armas, causando perdas aos americanos, que em alguns modelos do Phantom nem possuíam armas. Os vietnamitas tinham seus próprios problemas de treinamento, no entanto, e isso era que eles simplesmente não tinham pilotos suficientes qualificados para lutar contra os americanos. Estudos do século XXI mostram que alguns pilotos norte-coreanos se voluntariaram para pilotar os MiGs, auxiliando no aumento do número de pilotos disponíveis. Os MiGs não eram os únicos que tinham a capacidade de voar os MiGs. Os norte-coreanos queriam que o conflito no Vietnã desviasse a atenção dos UGAS-MASIN-UA da Península Coreana, e por isso alguns dos melhores pilotos do país foram enviados, 14 dos quais agora estão listados como mortos em ação. Porém, os MiGs eram só uma parte do perigo aos pilotos dos MSU. A arma mais temida eram os SAMs fornecidos pelos soviéticos, como o SA-2 Guideline, com uma grande ogiva, usada pelo exército dos EUA. Não só os MiGs possuíam uma ogiva, mas também era comum um SAM destruir 2 a 3 aviões em formação apertada. Nos primeiros dias, a única defesa era os aviões dos IMIWA tentarem manobrar melhor que o SAM. No entanto, isso perturbava a coesão da força de ataque, e também a redução de altitude ao realizar a manobra às vezes os colocava no alcance das armas antiaéreas norte-vietnamitas. Na guerra, aeronaves de interferência surgiram para interromper radares que guiavam mísseis. Não só os MiGs podiam destruir MiGs. Diante das restrições, os pilotos americanos se frustraram com a missão Rolling Thunder, apelidando-a de Rolling Blunder. Eles frequentemente comparavam a operação a lutar uma guerra com uma mão amarrada atrás das costas. Para os planejadores na Casa Branca, suas projeções excessivamente otimistas sobre a quebra do governo de Ho Chi Minh logo passaram, e isso os levou a estender a operação além das 8 semanas inicialmente projetadas e seria adiada novamente e novamente, indo para meses e eventualmente anos. Para contrapor as incursões dos EUI, o Viet Cong começou uma campanha de ataques contra as bases aéreas no sul do Vietnã, como haviam feito contra Ben Hoa. Esses ataques levaram o general Westmoreland a solicitar tropas adicionais para protegê-los, e o presidente Johnson, portanto, autorizou uma nova expansão das forças terrestres no sul do Vietnã. Enquanto isso, os pilotos do ZEU prosseguiram com suas campanhas, atacando com extraordinária bravura, apesar dos problemas no planejamento. Eventualmente foram lançadas 643 mil toneladas de bombas, mas ao custo de quase 900 aeronaves do ZEU, uma cifra verdadeiramente impressionante. Um piloto notável envolvido na Operação Rolling Thunder foi o futuro candidato presidencial republicano John McCain. Voando em um A-4 Skyhawk da Marinha do ZEPOA em 26 de outubro de 1967, ele foi abatido por um SAM e passaria 6 anos como prisioneiro de guerra. No sul do Vietnã, o general Westmoreland adotou a tática geral de sobrecarregar o Viet Cong e o exército norte-vietnamita, que agora estavam se infiltrando no sul para se juntar à insurgência com números superiores e, acima de tudo, poder de fogo superior. Os franceses haviam provado a eficácia da artilharia contra eles, e o ARVN teve sucessos nas primeiras varreduras de busca e destruição, usando helicópteros para cercar formações inimigas.
Westmoreland viu ambas as vantagens e limitações das operações com helicópteros e rapidamente concebeu contramedidas para as novas táticas que o Vietcong estava usando contra as zonas de desembarque. Como havia apenas tantos locais naturais de pouso para helicópteros, era fácil para o Vietcong prever onde as tropas americanas pousariam e preparar emboscadas, como haviam feito com grande efeito em Ap Bac. Para contrariar isso, as áreas ao redor das zonas de desembarque foram submetidas a poderosos ataques de artilharia e aéreos para conter o Vietcong à espera. Apesar do controle do Vietcong, os helicópteros pousavam para descarregar tropas. Mais tarde, os EUAL empregariam explosivos de alta potência como o Blue 80 e 2, que foi apelidado de Daisy Cutter pelas tropas para destruir grandes áreas de selva e criar uma zona de desembarque. Todos os pousos eram feitos em alta velocidade, com os helicópteros parando apenas por segundos antes de decolar de novo. As tropas dos Ilermaqua foram instruídas a se dispersar rapidamente ao atingir o solo, evitando baixas massivas por morteiros ou metralhadoras em um único ataque. Os EUQA iniciaram missões de busca e destruição em larga escala, utilizando intensivamente tanques, helicópteros, artilharia e poder aéreo. Tropas dos EFRIUA, acompanhadas por contingentes australianos, neozelandeses e sul-coreanos, tiveram suas esperanças frustradas por Londres em relação à implantação de tropas britânicas. Westmoreland explicou a Washington e seus homens que o objetivo seria matar mais Vietcong do que eles poderiam substituir, enquanto os ataques aéreos no norte teoricamente levariam Ho Chi Minh à mesa de paz. Portanto, os comunistas teriam que abrir mão da conquista do sul. No entanto, para destruir tantos inimigos, ele teria que envolvê-los em grandes batalhas campais, onde eles poderiam ser dominados e destruídos. Isso era algo que o Vietcong não os deixaria fazer. O general vietnamita do norte Giap concebeu 4 pontos-chave para combater os americanos e os vietnamitas do sul. Se o inimigo avança, nós recuamos. Se o inimigo parar ou avançar, recuamos e assediamos. Se ele evita a batalha, nós atacamos. Se o inimigo recuar, nós atacamos. Seguindo esses princípios básicos, o Vietcong e o exército norte-vietnamita sempre conseguiram evitar serem atraídos para o tipo de batalhas que Westmoreland desejava. Em vez disso, eles sempre podiam ditar quando e onde a batalha começaria e quando terminaria. Isso era altamente frustrante para os comandantes dos Imeru. As tropas dos EUAC rapidamente chamaram o inimigo guerrilheiro de Charlie. Isso surgiu do alfabeto fonético da OTAN para VC, Victor Charlie, com o Victor eventualmente tendo sido descartado por conveniência. Com as tropas dos Assyrian engajadas na guerra terrestre no Vietnã do Sul, foi determinado que um soldado teria que cumprir 12 meses de missão para o exército e 6 meses para os fuzileiros navais, antes de ter um intervalo e retornar por mais 6 meses. Contudo, ambos os ramos tinham programas de incentivo para motivar soldados experientes a prolongarem suas missões. Havia muita experiência com o exército dos Anabels. A experiência do exército dos Yaowastecaudil foi desafiada pelo combate único no Vietnã, diferente de outros conflitos dos Anortorpwald. Não havia uma linha de frente real e, por fim, nenhuma zona segura atrás das linhas. Existia o que os Sul-Coreua denominavam guerra diária, referindo-se a regiões do país disputadas, normalmente em torno de locais estrategicamente relevantes como Saigon. No sul do país, o Vietcong era mais prevalente, enquanto nas terras altas centrais e perto da DMZ, o exército norte-vietnamita estava cada vez mais ativo, muitas vezes lutando ao lado do Vietcong local, e todos eram abastecidos pela trilha Ho Chi Minh. Em termos de hardware, a guerra terrestre no Vietnã foi um confronto de 2 rifles icônicos. Os norte-vietnamitas fizeram uso extensivo do fuzil de assalto AK-47, que foi projetado na União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, e inspirado por um fuzil alemão chamado STG-44. O AK-47 é uma das armas mais prolíficas e bem-sucedidas da história, sendo construído aos milhões, não apenas na União Soviética, mas em vários outros países, e continua a ser usado em todo o mundo, quase 75 anos depois. A imagem comum do Vietcong e do exército norte-vietnamita sempre incluía seus membros com esta arma reconhecível. O AK-47 disparava um projétil de 7,62 mm, até cerca de 350 metros, com uma taxa de 600 disparos minuto. Era relativamente pesado, arma, mas a chave para o seu sucesso era a sua confiabilidade, mesmo no severo ambiente da selva do interior do Vietnã, onde era exposta à lama e à chuva regularmente.
Quando as tropas americanas chegaram pela primeira vez ao Vietnã, estavam armadas com o fuzil de batalha Mi-14, que substituiu o fuzil Mun Garand, da era da Segunda Guerra Mundial. Disparava um projétil de 7,62 mm, similar ao AK-47, porém mais pesado e preciso em longas distâncias. Contudo, o exército dos ECWA usou o fuzil Mun Garand nos Estados Unidos. O 16 era mais leve que o M14 ou o AK-47, levando alguns soldados mais velhos a descrevê-lo como semelhante a uma arma de pressão, e embora disparasse um projétil menor de 5,56, tinha uma taxa de disparo e precisão maiores. Quando a produção do MON I-4 não conseguia atender à demanda das forças do ECWA, o secretário de defesa do ECWA, Robert McNamara, suspendeu mais pedidos e focou na produção do M16. A introdução da arma ao combate no Vietnã não foi um sucesso avassalador. Ao contrário do AK-47, o M16 sofreu com problemas crônicos de confiabilidade no combate na selva. Ocasionalmente, as falhas ocorriam após 1.000 tiros, fazendo algumas unidades descartarem a nova arma e reutilizarem seus MUN-4s. No combate, tropas do ECWA frequentemente pegavam AK-47S de inimigos mortos. Um programa de emergência foi instigado para resolver os problemas de confiabilidade, resultando no modelo M16A1, e os soldados americanos finalmente tiveram confiança na nova arma. Até 1969, o M16A1 havia substituído o MUN I-4 como a arma padrão das forças dos ECWA e vietnamitas. Com o passar dos meses, o contingente de tropas dos MECSEWA ampliou, chegando a 385 mil no fim de 1960. O M16A1 foi usado pelo exército dos Imolsohaiwa em 1966, devido ao aumento de soldados para a guerra. O aumento do número de tropas levava ao crescimento das baixas. Somente em 1966, os ECWA sofreram mais de 6 mil mortos, e embora as estimativas coloquem os mortos do Vietcong em mais de 61 mil, seus números totais, na verdade, aumentaram, e grande parte desse aumento de voluntários se deveu em parte aos próprios americanos e ao uso de artilharia e ataques aéreos em todo o país. Joseph Galloway, soldado condecorado, foi morto junto com sua esposa e filhos pelo M16A1, arma usada pelo exército dos ECWA. Jornalistas da UPI explicaram em documentário de 1995 que um fazendeiro, pagando impostos para ambos os lados durante o conflito, faz o seu melhor para se virar. E você chega com seu helicóptero e metralha sua área e mata seu búfalo de água. Rapaz, isso o enfurece. Você prejudicou o sustento dele. Como ele vai cultivar sem o trator dele, que é o seu búfalo de água? Você aparece com a força aérea e joga uma bomba na chaminé dele e mata a esposa e os filhos dele. Se um fazendeiro te paga impostos, você criou um Vietcong. O general Westmoreland teve que reconhecer que perdeu seu plano de retomada da vitória, já que os comunistas não o enfrentaram em batalha aberta como esperado. Pior ainda, o uso de túneis intrincados, armadilhas, morteiros e atiradores estava cobrando um alto preço das tropas americanas, cujo moral, particularmente entre aqueles que haviam sido convocados para servir no Vietnã, estava começando a cair. Após explicar isso em uma reunião com o secretário de defesa Robert McNamara, em 1967, McNamara sugeriu a Johnson que, a curto prazo, ainda mais tropas eram necessárias, enquanto um plano de longo prazo deveria ser estabelecido para treinar os sul-vietnamitas a assumir mais o papel de combate, proporcionando ao ECWA uma eventual saída da guerra. Johnson concordou e o contingente de tropas americanas voltou a crescer, alcançando 500.000 em 1968. Embora pudesse parecer que os ECWA estavam falhando, eles na verdade pontuaram bastante. Várias vitórias significativas em todo o sul do Vietnã contra os comunistas. Enquanto os comunistas continuavam sua política de recusar encontrar-se em batalha aberta, preferindo um estilo de guerra de emboscada rápida, as forças americanas e sul-vietnamitas conseguiram destruir ou capturar enormes quantidades de suprimentos, interrompendo a estrutura de comando comunista e destruindo bases de operações, particularmente no chamado Triângulo de Ferro, perto de Saigon. Na Operação Junction City, 200 soldados morreram, mas os IBATIWA venceram. Na Operação Junction City, com 240 helicópteros paraquedistas e inúmeros veículos blindados, a maior ação aérea desde a Segunda Guerra, mais de 2.700 Vietcong foram mortos, com a perda de 282 americanos.
O problema era, claro, que esses números eram uma gota no oceano em termos de derrotar o Vietcong, cujo número total era estimado em mais de 250.000 naquela época. Excluindo o exército norte-vietnamita, Johnson, McNamara e Westmoreland participaram da guerra, com os Iliwa derrotando o Vietcong em dias. O jogo se prolongava. A impaciência do povo americano crescia à medida que mais filhos retornavam em sacos de cadáveres. A América, nos anos 1960, estava passando por mudanças culturais radicais. A visão conservadora e reprimida dos anos 1950 rapidamente cedeu espaço ao liberalismo e à redefinição do que era ser americano. Os adolescentes, especialmente, usufruíam de novas liberdades, entretenimentos e ideias, enquanto o movimento dos direitos civis ganhava força. Foi contra esse pano de fundo de uma América em mudança que as pessoas começaram a questionar as políticas americanas mais do que haviam feito antes. Quando os Iliwa começaram a bombardear o norte, muitos estudantes americanos, principalmente os de orientação esquerdista, iniciaram protestos nos campos universitários. Os primeiros protestos de 1965 foram amplamente ignorados pelo público que ainda apoiava o militarismo. Os SNU inicialmente não apoiavam a intervenção no Vietnã, mas com o passar dos anos, mais vozes dissidentes surgiram, abrangendo todas as camadas sociais. Isso foi algo de um choque para o governo de Johnson e a liderança militar que no passado haviam desfrutado de amplo apoio patriótico para defender os interesses da América no exterior. Um dos maiores fatores dessa mudança de tom foi a ampla cobertura do conflito na televisão. Pela primeira vez, as pessoas voltavam do trabalho ou estudos, jantavam em casa e assistiam à TV, onde as notícias transmitiam imagens dos horrores do Vietnã diretamente para as salas de estar americanas. Era quase impossível escapar das transmissões e, como resultado, era quase impossível não formar uma opinião. As marchas de protesto cresceram e cresceram, até que em 21 de outubro de 1967, cerca de 100.000 manifestantes se reuniram no Memorial Lincoln em Washington. Deste grupo, cerca de 30.000 então prosseguiram para marchar no Pentágono naquela noite, resultando em uma brutal confrontação com soldados e marechais dos Eisenhower protegendo o prédio. Centenas de manifestantes foram presos e feridos, aumentando o ressentimento pela guerra. Ao mesmo tempo, o movimento anti-guerra levantou questões raciais na sociedade americana, especialmente sobre o recrutamento de homens negros para servir nas Forças Armadas. Alguns estavam irritados, pois as comunidades negras da América não tinham as mesmas oportunidades dos americanos brancos. Como tal, eles tinham menos motivos para evitar o recrutamento. Alguns, no movimento dos direitos civis, observaram que o governo dos Eisenhower incentivava homens negros a lutar pelos direitos de pessoas em outros países, enquanto seus direitos na América continuavam restritos. Sem dúvida, o caso mais famoso de oposição por esses motivos foi o do boxeador Muhammad Ali, que perdeu sua licença de boxe e foi ameaçado com prisão quando se recusou ao serviço militar. Martin Luther King Jr. foi condenado a 3 anos de prisão em 1967. King tornou-se um poderoso aliado do movimento anti-guerra quando expressou abertamente sua oposição por motivos morais, condenando o desvio de fundos federais de programas domésticos, bem como o número desproporcional de baixas afro-americanas em relação ao número total de soldados mortos na guerra. No entanto, ainda havia uma forte maioria que apoiava a guerra em 1968 e a confiança ainda era alta de uma vitória final. No entanto, a resiliência americana em todos os níveis estava prestes a ser testada como nunca antes. Com a Operação Rolling Thunder falhando em alcançar seu objetivo de forçar os vietnamitas do norte a negociar, os combates no sul do Vietnã se transformaram em um impasse brutal, composto predominantemente por engajamentos regionais do Vietcong e do NVA usando a trilha Ho Chi Minh para contornar as defesas americanas e sul-vietnamitas perto da DMZ. Os americanos perseguiram intensamente seu inimigo no sul do Vietnã, que se mostrou difícil de capturar, desaparecendo eficientemente na densa selva. Em julho de 1967, a liderança do norte do Vietnã julgou ser a hora certa para um grande confronto com o sul e os americanos. Reconhecendo a turbulenta situação política em Saigon, o sul do Vietnã teve mais 3 mudanças de liderança em 2 anos.
e o crescente descontentamento com a guerra nos Estados Unidos, eles especularam que, se fosse exercida pressão suficiente sobre os americanos, eles não seriam mais capazes de manter o esforço de guerra, pelo menos em seu nível atual, sem graves ramificações políticas para o Partido Democrata do presidente Johnson. Com o apoio americano instável, os sul-vietnamitas mantiveram os esforços de guerra, mas o governo de Saigon colapsou, deixando o país incapaz de se defender e, por fim, sucumbiu. Cerca de 85 mil homens foram preparados para a grande ofensiva para atrair o Sul para uma falsa sensação de segurança. Em outubro de 1967, o Norte declarou que faria uma trégua de 7 dias de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 1968, pelo Ano Novo Vietnamita, o Tet. Na realidade, foi durante o meio deste feriado que os comunistas chegariam. Mas nos dias que antecederam o cessar-fogo, nem as agências de inteligência americanas, nem as sul-vietnamitas tinham qualquer indicação do que estava acontecendo. Após a trégua, muitas forças sul-vietnamitas foram liberadas para licença, ficando distantes de suas unidades quando o ataque ocorreu. Após a meia-noite de 30 de janeiro de 1968, a sede dos Imeiren Nha Trang sofreu ataque de morteiros e foguetes. Outras 7 bases foram atingidas rapidamente. Nas primeiras horas, a escala do que ocorria não estava clara para os americanos. 24 horas depois ocorreu o principal ataque, e entre as cidades duramente atingidas estava a própria Saigon. Os aeródromos no sul do Vietnã receberam atenção especial devido à eficácia do poder aéreo americano. Em alguns casos, aviões americanos estavam decolando e bombardeando as forças do NVA e Vietcongues logo fora e até mesmo dentro de seus próprios perímetros. Em Saigon, o Vietcong tinha 6 aviões. 2 dos aviões eram acreditavam estar na sede das forças blindadas do exército, mas os tanques haviam sido transferidos 2 meses antes. Na estação de rádio nacional, os atacantes tentaram transmitir uma gravação de Ho Chi Minh, chamando o povo da cidade para se levantar em apoio aos comunistas. Contudo, falharam e morreram destruindo o prédio ao invés de serem capturados. Uma equipe de 19 homens tentou tomar a embaixada do Zelua, mas foram contidos. À medida que os defensores da cidade começaram a retomar o controle, o Vietcong começou a se espalhar e atacar várias casas de funcionários do governo e militares que estavam em uma lista negra. Na manhã de 1º de fevereiro, o chefe da Polícia Nacional executou publicamente um oficial do VC capturado em trajes civis, a imagem sendo capturada pelo fotógrafo Edward T. Adams e outro cinegrafista. A imagem venceu o Prêmio Pulitzer 1969 em fotografia de notícias. O Vietcong cometeu diversas atrocidades contra o governo dos Zequars. O governo dos S e o AR foi atacado por cidadãos que sentiam que não podiam se adaptar ao comunismo ou permaneceram leais ao governo em Saigon. Isso incluiu o massacre de até 6 mil civis e soldados sul-vietnamitas durante a Batalha de Hue. Antes da trégua do Tet, uma guarnição americana em Khe Sanh, perto da fronteira com Laos, foi bombardeada. O bombardeio marcou o começo do cerco de Khe Sanh, uma das batalhas mais longas e violentas de 77 dias na história dos Time Simiwa. O governo do Zeoua foi o primeiro a entrar na guerra. Para a NVA e o Vietcong, o cerco evocou lembranças da vitória contra os franceses e aspirações de um triunfo semelhante contra os americanos. Diferente dos franceses, em 1954, os Zeouana possuíam grande poder de fogo para defender a base, incluindo bombardeiros B-52 para devastar grandes áreas de selva e helicópteros de combate AC-47. Com o prolongamento do cerco, o governo americano também foi pioneiro em participar no cerco. O intenso bombardeio fez partes da paisagem circundante começarem a aparecer à superfície da Lua, com a vegetação dizimada e o solo cheio de crateras. De volta a Washington, um modelo da base foi construído para uso em briefing ao presidente Johnson sobre a situação. Em abril, uma operação conjunta do exército dos Ilhéhan-Mauta, Marines e a RVN, apelidada de Operação Pegasus, lutou até o quartel, libertando os Marines lá e encerrando o cerco. No entanto, o que deveria ter sido motivo de comemoração foi recebido com críticas do público dos Iowa e de seus políticos, que questionaram a sabedoria de escolher defender a base em vez de simplesmente retirar os Marines do perigo. Conforme os confrontos continuavam após a ofensiva Tet, uma tragédia que prejudicaria o prestígio dos Iowa
e a opinião global aconteceu quando a 23, a Divisão de Infantaria dos EUA, massacrou civis desarmados. No distrito de Son Tin, no sul do Vietnã, em 16 de março de 1968, até 504 pessoas desarmadas foram assassinadas, incluindo homens, mulheres, crianças e, em alguns casos, até bebês, enquanto meninas de apenas 12 anos foram estupradas em grupo antes de serem baleadas, nas proximidades da aldeia de My Lai, tudo por soldados americanos. 26 soldados foram acusados de crimes, mas apenas o tenente William Kelly Jr. foi considerado culpado de matar 22 aldeões. Apesar da condenação à prisão perpétua, cumpriu apenas 3 anos e meio. O exército dos Nataconewa, sob prisão domiciliar, não seria até novembro de 1969 que a história foi divulgada ao público, apenas adicionando combustível ao sentimento anti-guerra nos Estados Unidos pela atrocidade que o exército havia cometido. No final das contas, a ofensiva Tet Li foi um fracasso para os vietnamitas do norte e o Viet Cong. Deixando o esconderijo, foram totalmente dominados por superior poder de fogo americano, e então eles voltaram ao seu estilo de guerra de guerrilha de volta no campo. No entanto, em uma reviravolta irônica, a ofensiva Tet proporcionaria aos comunistas sua maior vitória política. O aumento significativo nas baixas dos SS na Folha, na ofensiva final, começou a abalar a resiliência do povo americano para prosseguir com a guerra. Isso foi demonstrado nas primárias de New Hampshire, quando 42% dos votos democratas foram para Eugene McCarthy, que fez campanha com a promessa de retirar as tropas americanas do Vietnã. Johnson o derrotou por uma margem pequena, alcançando 49%, mas estava claro que as coisas tinham que mudar. O governo de Johnson já estava considerando encontrar os vietnamitas do norte em conversas de paz. E como um gesto para encorajar isso, ele ordenou primeiro uma redução da operação Rolling Thunder e, eventualmente, ordenou uma suspensão, que encerrou os ataques aéreos contra o Vietnã do Norte. Em 31 de março de 1968, falou sobre limitar o envolvimento americano na Guerra do Vietnã. Durante o discurso, ele diria: "Não buscarei e não aceitarei a indicação do meu partido para outro mandato como seu presidente." Com o apoio à guerra nos Ilsabiumaus caindo para 26% e cerca de 30 mil americanos mortos no Vietnã entre 1961 e 1968, Johnson se viu forçado a assumir a responsabilidade com as eleições de 1968 se aproximando. Foram derrotados, e para a Casa Branca entrou o republicano Richard M. Nixon, deixando Johnson renunciar com o legado de ser o homem que levou a América à sua guerra mais desastrosa até então, ignorando o fato de que ele herdou a situação no Vietnã de Kennedy, que ainda era uma figura muito amada no ZEUA. Nixon fez campanha com a promessa de retirar, de uma forma ou de outra, 500.000 de soldados, aviadores e marinheiros americanos do Vietnã, mas ele confidenciou secretamente aos colegas que, em sua opinião, a guerra não poderia ser vencida, pelo menos em um contexto militar. Ele acreditava, no entanto, que poderia convencer os vietnamitas do norte a pedir paz se projetasse a imagem de um homem volátil e instável, o que ele chamava de teoria do louco, e era exatamente o oposto da visão bastante morna que o mundo tinha de Johnson. Nixon estava decidido a diminuir as forças americanas no Vietnã, mas insistia que não poderia fazer isso, independentemente da percepção do norte, de fazer isso de uma maneira que não parecesse uma derrota americana. Ele continuou os esforços para negociar com os vietnamitas do norte em Paris, mas insistiu que eles tinham que incluir o governo vietnamita do sul, que Hanoi inicialmente se recusou a reconhecer. A determinação dos vietnamitas do norte intensificou-se quando, em 2 de setembro de 1969, seu líder, Ho Chi Minh, faleceu após anos de saúde fragilizada. Agora eles queriam a vitória para honrar o homem que eles viam como tendo libertado eles. Enquanto buscava a paz, Nixon também implementou a política de vietnamização, fornecendo treinamento e equipamento ao ARVN para substituir as unidades americanas que começaram a voltar para casa em 1969. O General Crichton Abrams, substituto de Westmoreland em junho de 1968, liderava essa crescente força enxuta dos EUA. Westmoreland discordava da administração Johnson, pois solicitava uma nova força militar dos Elamaewastus. Os EUATSI solicitavam a expansão das operações terrestres ao Camboja e Laos para encerrar a trilha Ho Chi Minh
e sufocar as forças comunistas no Sul. Em uma das revelações mais chocantes que surgiram mais tarde, descobriu-se que ele havia ordenado que fossem feitos preparativos para que armas nucleares fossem preparadas como um plano de contingência sob a Operação Fractured Jaw, algo que a Casa Branca interrompeu imediatamente assim que soube disso. Johnson não expandiria a guerra, mas Nixon estava mais do que disposto a fazer isso. Johnson se absteve de expandir a guerra, mas Nixon não. Em 1969, depois de uma ofensiva comunista, Nixon ordenou que os AFB-52 do Zephua atacassem a trilha Ho Chi Minh, no Camboja, sem a permissão do Congresso ou do próprio Camboja. Registros de voo foram modificados para esconder as missões do bombardeiro. Um ano depois, as forças do ZACOA e do Vietnã do Sul iniciaram a ofensiva contra Viet Cong e exército norte-vietnamita no Camboja. Um golpe patrocinado pela CIA no Camboja viu as tropas cambojanas finalmente se engajarem com as tropas comunistas em seu país após anos de fazer vista grossa. Tudo isso ampliou o escopo da guerra, mas, ao fazer isso, enfureceu ainda mais o movimento anti-guerra em casa, levando à violência em manifestações nos campos universitários do Zepamberfaiwa, especialmente. Em um protesto na Universidade Estadual de Kent, Ohio, em 4 de maio de 1970, a violência surgiu entre manifestantes e a Guarda Nacional, levando à morte de 4 manifestantes. Para muitos que completaram suas primeiras missões, o sonho de voltar para casa muitas vezes azedou quando viram a recepção hostil que os esperava, como serem cuspidos em aeroportos por manifestantes. Em muitos casos, isso levou alguns desses homens a se voluntariarem para uma segunda missão. Em 2020, o homem do Mississippi, Clyde Moore, que fez 3 missões no Vietnã com a Força Aérea, explicou esse sentimento em uma entrevista dizendo: "Você vai achar que eu sou louco quando eu te contar isso. Eu me sentia mais confortável lá. Porque você sabia o que estava acontecendo, e nós realmente nos unimos lá. Era um mundo diferente." A agitação em casa chegou às forças dos Ekimawa, que não faziam parte da retirada inicial. Divisões profundas entre raça, classe e até mesmo origens religiosas vieram à tona, deixando muitas unidades dos Eobainwau sem coesão militar e, em muitos casos, disciplina militar básica. Entre 1969 e 1971, foram registradas impressionantes 700 agressões em oficiais por soldados, e pelo menos 83 resultaram na morte do oficial. A situação foi agravada pelo uso generalizado de drogas entre as fileiras, e com as operações de combate do CPINIWA se tornando mais defensivas em 1970 e 1971, 4 vezes mais, soldados foram tratados pelos efeitos do abuso de drogas do que pelo combate com o inimigo. Com cada vez mais tropas americanas sendo retiradas, o sentimento geral era de que ninguém queria ser lembrado como o último homem a morrer no Vietnã. A vietnamização da luta resultou em um aumento dramático no número das Forças Armadas do Sul do Vietnã, devido ao maior investimento americano em armas e treinamento, além do recrutamento amplo de homens. Em um determinado momento, a Força Aérea do Sul do Vietnã tinha um inventário de aeronaves que a tornaria a 4ª maior do mundo, embora estas fossem principalmente de ataque leve ao solo, e um punhado de jatos supersônicos, como o Northrop F-5 Freedom Fighter. Era hora de testar a inteligência artificial rejuvenescida e a própria política de vietnamização. Em 8 de fevereiro de 1971, eles realizaram a Operação Lam Son 719, que viu 20.000 tropas apoiadas por tanques e helicópteros atacarem em Laos para atacar a trilha Ho Chi Minh e destruir os postos de comando regionais do NVA. O Congresso limitou as forças do ZCEUA a fornecer apenas apoio aéreo, proibindo o uso de forças terrestres fora do sul do Vietnã. A operação foi um desastre. Os números de baixas variam, dependendo da fonte, mas alguns afirmam que até 8.000 sul-vietnamitas foram mortos enquanto tanques e helicópteros foram abandonados no campo. O desastre de Lam Son 719 abalou a confiança na capacidade dos sul-vietnamitas de se defenderem após a retirada dos Erblo-Meneio, tornando crucial a negociação de um acordo de paz. Com as negociações em Paris e algumas conversas nos bastidores estagnadas, Nixon decidiu se aproximar da União Soviética e da China para ajudar a encorajar os norte-vietnamitas a concordarem com um acordo de paz. Nixon buscou aproximação com a União Soviética e a China para incentivar os norte-vietnamitas a um acordo de paz. Nem Pequim nem Moscou queriam a guerra, mas não pararam de enviar armas para o Vietnã do Norte.
Isso culminou com a visita histórica do presidente Nixon à China em 1972, o primeiro presidente em exercício dos Isambiwa a fazê-lo, onde discutiram, entre outros, a pressão sobre Hanoi para terminar a guerra. Os norte-vietnamitas se recusaram a ouvir. Em janeiro de 1972, dos 500.000 de tropas dos Hispano-Moata no Vietnã, quando ele assumiu o cargo, Nixon, agora, havia reduzido esse número para cerca de 130.000, e a maior parte do combate contra os comunistas era feito pelo ARVN. Os EPIUTA mantinham fortes forças aéreas, navais e de artilharia no sul do Vietnã para o norte. Os EUADA mantinham fortes forças no sul do Vietnã para o norte. Incentivado pelo fraco desempenho do ARVN em Laos, o exército norte-vietnamita decidiu uma nova ofensiva ousada em 1972, que era diferente de qualquer uma que haviam tentado antes. Como em Tet, eles novamente sairiam do esconderijo e enfrentariam o ARVN e quaisquer unidades americanas que encontrassem em uma batalha acirrada. A diferença desta vez, no entanto, era que em vez de uma força de inventário predominante, os norte-vietnamitas utilizariam um grande número de tanques, dando a eles seu próprio poder de fogo pesado para usar contra o inimigo. A grande maioria dos tanques à disposição deles eram T-54S, fornecidos pelos soviéticos, e PT-76 anfíbios, que se mostrariam inestimáveis na travessia de rios. Mas o número deles também incluía alguns T-34-85S da época da Segunda Guerra Mundial. A ofensiva começou em 30 de março de 1972, com 30.000 homens avançando através da DMZ e do Laos. Em 5 de abril, mais 20.000 tropas comunistas atacaram a partir do Camboja, momento em que Nixon havia sancionado uma resposta na forma da retomada do bombardeio do Vietnã do Norte por aeronaves americanas, visando interromper as linhas de abastecimento para as forças comunistas no sul. Ao contrário da campanha Rolling Thunder anterior, a nova campanha não proibiria ataques à cidade portuária, onde uma grande quantidade de equipamentos soviéticos estava sendo entregue. Aviões do C-6 lançaram 11.000 minas em Haiphong e outros portos, interrompendo 85% do impulso militar do Vietnã do Norte. Os próximos alvos foram pátios ferroviários e pontes de ferrovia que levavam à China, e isso marcou o primeiro uso de bombas guiadas a laser em guerra, quando foram lançadas por F-4 Phantoms em 27 de abril. Nixon, então, autorizou uma campanha mais abrangente, visando isolar a Coreia do Norte e destruir sua capacidade de armazenar e transportar suprimentos para as linhas de frente no sul. No primeiro dia da Operação Linebacker, foram realizadas 414 missões e a Força Aérea Norte-Vietnamita enfrentou novamente os atacantes americanos. Agora, no entanto, a situação estava muito menos a favor deles, com os pilotos da Marinha dos ETEBAS-U tendo sido totalmente retreinados, não apenas em combate aéreo, mas especificamente para combater os MiGs, utilizados pela NIVAF. As forças dos EUA derrubariam 11 MiGs no primeiro dia, no combate aéreo mais intenso da guerra, mas de maneira alguma a ameaça MiG foi anulada, com a NVAF derrubando 5 F-4s em 10 de maio. O impacto do linebacker foi quase imediatamente sentido no sul, à medida que as forças comunistas ficaram famintas de munição, combustível e suprimentos. Aproximadamente 70% dos suprimentos para a ofensiva foram barrados ou destruídos antes de alcançar a linha de frente. Os vietnamitas do norte voltaram novamente às negociações de paz e Nixon ordenou que os ataques aéreos agora fossem limitados ao sul do paralelo 20. Nos próximos meses, o conselheiro de Segurança Nacional do EUA, Henry Kissinger, e o membro do Politburo do Vietnã do Norte, Lee Duc-Tho, se reunirão em Paris para discutir termos de paz. Os termos discutidos incluíam um compromisso do Norte de cessar o envio de forças para o Sul e libertar prisioneiros de guerra dos Secuneura. Os Elewas concordaram em retirar todas as suas forças e estabelecer um acordo de partilha de poder no Sul, entre o Viet Cong e o governo de Saigon. Parecia que a paz estava ao alcance, exceto que em Saigon, o presidente sul-vietnamita Nguyen Van Thieu se recusou a concordar com eles. O principal problema era que, após lutar uma guerra pela independência do sul do Vietnã, os Israelis estavam agora entregando o poder ao Viet Cong. Kissinger tentou negociar com ambos os lados da divisão política, mas foi em vão.
Em 16 de dezembro de 1972, os vietnamitas do norte abandonaram as negociações de paz. Nixon estava furioso. Para forçar o norte a voltar à mesa de paz, Nixon ordenou a Operação Linebacker II, o bombardeio irrestrito do Vietnã do Norte. Em 18 de dezembro de 1972, 129 bombardeiros B-52 apoiados pelo exército dos Arvokusnaku por vários tanques e caças, lançaram uma grande campanha de bombardeio contra Hanoi e 3 aeródromos da NVAF. 3 desses bombardeiros seriam abatidos por mísseis superficiar SA-2. Na noite seguinte, mais bombardeiros atacaram pátios ferroviários e uma usina elétrica, com mais 7 B-52S abatidos por SAMs. Os bombardeios continuariam até 24 de dezembro, quando foi ordenada uma parada de Natal de 36 horas, durante a qual os líderes da United States Air Force foram submetidos a um intenso escrutínio pelas perdas sofridas pelos Boeing B-52 Stratofortress. As operações foram retomadas em 26 de dezembro, com um massivo bombardeio aéreo em todo o Vietnã do Norte, incluindo em Hanoi e Haiphong. Maior suporte foi dado aos B-52, incluindo aeronaves de interferência como o EA-6A da Marinha, o precursor do famoso EA-6B Prowler, e aeronaves dedicadas a procurar e destruir os radares que guiavam os SAMs, conhecidos como Doninhas Selvagens. As perdas de B-52 diminuíram, mas a força ainda estava longe de sair ilesa. O bombardeio continuaria até 29 de dezembro e causou danos massivos à infraestrutura do Vietnã do Norte. Houve condenação generalizada do bombardeio, especialmente quando Hanoi mostrou imagens de um hospital que foi pego na devastação e afirmou que 1.624 civis haviam perecido na campanha. Contudo, os vietnamitas do Norte aceitaram regressar ao Vietnã, querendo enfatizar que a decisão foi pela paz, não devido ao bombardeio. Os vietnamitas do Norte não aceitaram mudar os termos do acordo anterior, levando às mesmas recusas do presidente Thieu. Nixon interveio e ameaçou depor Thieu, e assim, com pouca escolha no assunto, ele concordou. Em 27 de janeiro de 1973, os Simeua assinaram o acordo como os Acordos de Paz de Paris e no dia seguinte, um cessar-fogo formal foi declarado. Nixon tinha o que acreditava ser a sua paz com honra. Os Simeua rapidamente retiraram suas últimas forças de combate e o Vietnã do Norte começou a libertar prisioneiros de guerra americanos, como John McCain. Muitos deles estavam em um estado extremamente precário, tendo suportado anos de abuso físico, e o próprio McCain teve dificuldades para levantar os braços acima do ombro pelo resto de sua vida. No dia 29 de março de 1973, a última unidade militar americana saiu do Vietnã. Em 19 de junho, uma lei foi aprovada pelo Congresso proibindo futuras operações militares dos Simeua no Vietnã, Camboja e Laos. Simultaneamente, a Marinha dos Emerson iniciou a remoção de minas que colocara no Vietnã do Norte. Dos 500.000 de homens em 1968, em 31 de dezembro de 1973, havia apenas 50 militares dos Simeua no Vietnã. Embora Nixon tenha cumprido sua promessa de retirar as tropas, os combates continuaram, com batalhas esporádicas entre as forças do Vietcong e do ARVN. Mesmo com os Acordos de Paz de Paris, as tropas americanas continuavam envolvidas em confrontos, com 168 mortes no Vietnã em 1973. Ambos os lados desconfiavam um do outro e frequentemente se acusavam de violar os acordos de paz. Nem os combates mostravam qualquer sinal de término, conforme 1974 amanhecia e a situação piorou para o presidente Thieu, quando os Simeua começaram a retirar parte de seu apoio financeiro, tentando se distanciar do Vietnã o máximo possível. Após muita deliberação, o Partido Comunista em Hanoi votou para atacar o sul do Vietnã novamente em uma série de novas ofensivas, descritas como apropriações de terras pelos sul-vietnamitas. O presidente Thieu dependia do retorno dos ataques aéreos dos Simeua para defender seu país, mas o Congresso limitou Nixon, e o sul do Vietnã estava agora sozinho. Os vietnamitas do norte, incentivados, lançaram uma ofensiva em março de 1974, começando a derrotar o ARVN. O ARVN lançou um contra-ataque bem-sucedido contra as posições inimigas no Camboja, mas o custo foi tão alto que havia pouco a comemorar. Simultaneamente, o ARVN
estava sendo desgastado com deserções em massa, enquanto o transporte de suprimentos era obstruído por uma avalanche de refugiados nas estradas fugindo dos combates. Em dezembro de 1974, os comunistas derrotaram o ARVN a apenas 75 milhas a nordeste de Saigon, tendo atacado a partir de bases no Camboja. Os vietnamitas do norte aguardaram a intervenção americana, mas nada aconteceu. Naquela época, Nixon havia sido deposto como presidente após o escândalo de Watergate, e apesar de seu desejo de ajudar os vietnamitas do sul, o recém-instalado presidente Gerald Ford foi proibido de fazê-lo pelo Congresso. O exército vietnamita do norte, acreditando não ter impedimentos, preparou-se para uma ofensiva em março de 1975. Eles previram que a campanha para capturar Saigon e garantir o Vietnã do Sul duraria cerca de 2 anos. A ofensiva começou em 10 de março de 1975, mas em um mês, o ARVN começou a desmoronar completamente, com 100 mil deles sendo feitos prisioneiros. Em 4 de abril de 1975, os Elmahelura começaram a evacuar crianças do Vietnã do Sul para escapar dos combates. Apelidada de Operação Baby Lift, a primeira aeronave envolvida, um enorme C-5 Galaxy, caiu na decolagem, matando 138 pessoas, incluindo 78 crianças. O exército norte-vietnamita e o Viet Cong avançaram em direção a Saigon, e em 21 de abril de 1975, o presidente Thieu fez um discurso no qual culpou os Estados Unidos pela queda do Vietnã do Sul antes de renunciar e fugir para Taiwan. Seu sucessor, Tran Van Hoang, ficou no cargo por uma semana antes de renunciar e passar o governo ao general Man Vinh, que derrubou o presidente Diem em 1963. Com Saigon cercada, Vinh se rendeu 2 dias depois, em 30 de abril. Houve uma tentativa desesperada na embaixada do ZEUA para evacuar americanos e civis para os navios de guerra do ZEUA à espera. Milhares de moradores de Saigon rodearam a embaixada na tentativa de pegar uma carona nos helicópteros de evacuação, mas apenas alguns conseguiram. A ARVN Exército Sul-Vietnamita, muitas vezes, colocavam suas famílias a bordo de suas aeronaves militares e voavam para os navios americanos, às vezes os derrubando no mar para forçar os marinheiros americanos a resgatá-los. Os vietnamitas do norte consolidariam seu domínio sobre o sul antes de unificar formalmente o país como a República Socialista do Vietnã. Para honrar sua memória, Saigon foi renomeada como Cidade de Ho Chi Minh. A guerra pela unificação vietnamita, após a Primeira Guerra da Indochina, durou 19 anos, 5 meses, 4 semanas e 1 dia. Ela tiraria a vida de quase 4 milhões de vietnamitas. Para os Estados Unidos, o Vietnã é uma ferida que provavelmente não cicatrizará por várias gerações. 53.318 militares do Zimeri perderiam suas vidas na guerra, e isso deixaria um impacto profundo na psique do Zimereia, afetando as políticas externas e até mesmo internas por muitos anos. Questões sobre a sabedoria da guerra, a conduta das tropas do Siumewa e as táticas e tecnologia envolvidas serão debatidas entre os historiadores por muitos anos. Em Washington, um memorial foi erguido em 1982 em homenagem a todos os militares dos Lelsuartu que morreram no conflito e lista cada um de seus nomes. Como na maioria dos conflitos subsequentes, a participação dos Ipauenca na guerra tem sido cada vez mais revelada em livros e revistas para que as histórias pessoais dos soldados, muitas vezes omitidas nos livros de história, não sejam esquecidas. Em 2015, Gregory Hamilton publicou o livro A Loucura de McNamara, o uso de soldados de baixo QI na Guerra do Vietnã. Relata a triste história de homens, frequentemente mentalmente incapacitados, sendo convocados para o exército, mesmo sendo totalmente inadequados. Em 2020, Larry Sanders publicou seu livro, relatando como era ser um soldado gay secreto na guerra, e os riscos que a descoberta representava na guerra. Nos últimos anos, houve uma crescente melhoria nas relações entre o EUA e Vietnã, com turistas americanos visitando o país para conhecer os campos de batalha onde seus avós ou pais teriam lutado nos anos 60 e 70. Ainda mais significativamente, em 2018, o porta-aviões americano USS Carl Vinson fez uma visita diplomática ao porto de Da Nang, a primeira vez que um porta-aviões americano visitou o país desde a guerra, que foi seguida por uma visita do USS Theodore Roosevelt em março de 2020. Espera-se que essa melhoria nas relações ajude a colocar para descansar
os fantasmas dessa guerra brutal e sangrenta que teve um impacto tão profundo no mundo, muito além dos campos de batalha em que foi travada.